Vi lá como fazer um paralelo entre Jânio Quadros e o presidente Jair Bolsonaro. Eles têm pontos em comum? Nenhum ponto. Ao contrário do que eu leio, até andei lendo hoje aí, passando os olhos, leitura diagonal, né, para não fazer mal. Bobagem. Tem de entender o momento histórico. Não leu o Jânio, leio o Jânio até 61. Primeiro, vereador em 47, 50 deputado estadual, 53, quando foram restabelecidas as eleições diretas para a Prefeitura de São Paulo, eleito prefeito quase que sozinho, numa votação fantástica, tal, quase 2/3 dos votos, né, contra uma aliança enorme de quase uma dúzia de partidos políticos. Ficou 9 meses na prefeitura, em 1954 eleito governador contra aquele que tinha uma máquina política fantástica do Partido Social Progressista, o Adhemar de Barros, derrota Adhemar. Faz um excelente governo do Estado e elege o seu secretário da Fazenda, o Carvalho Pinto, um brilhante político, governador em 1958, porque não era proibida a reeleição pela Constituição de 46. No mesmo ano de 58, é eleito deputado federal pelo Paraná, não era necessário o domicílio eleitoral. 2 anos depois, eleito presidente da República. Estabeleceu a política externa independente. Política com Afonso Arinos e Melo Franco, que era o seu ministro de Relações Exteriores. Imagina agora comparar com o Ernesto Araújo, não tem comparação. Afonso Arinos e Melo Franco, um brilhante intelectual, historiador, jurista, deputado, senador, né? Foi constituinte, inclusive, em 87, 88, e aí estabeleceu uma política tão avançada, foram só 7 meses e meio, porque ele acaba renunciando a 25 de agosto, nomeou o primeiro negro embaixador do Brasil em Gana, que era um simbolismo, que Gana inaugurava aquele momento da libertação da África Negra, o Raimundo Souza Dantas, o negro, nomeou Rubem Braga, o maior cronista do Brasil, embaixador no Marrocos, o Cícero Dias, que acabou não assumindo, grande pintor, para o Senegal, não quis isolar Cuba naquele momento, condecorou o Che Guevara, quando teve uma breve passagem para o Brasil, nomeou o prefeito da capital, Paulo de Tarso Santos, do Distrito Federal, etc., etc. Agora, que tinha uma política econômica confusa, tinha, da verdade cambial, umas questões no campo moral, tudo estranha, tal. Agora, você tem de entender o Jânio lá em 61. Olhar o Jânio depois, 62 derrotado governador, e depois 82 derrotado para governador, 85 eleito prefeito e termina a vida de forma caricata, não é o Jânio daquela época, que tem inclusive sólidos apoios políticos, até no campo da centro-esquerda, aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. É um personagem complicado. Em resumo, eu sei que eu me estendi, o melhor livro sobre 61, 25 de agosto, é do maior jornalista político da história do Brasil, Carlos Castelo Branco, A Renúncia de Jânio. Era o homem que era seu secretário de imprensa e faz o melhor relato e que permite ao pesquisador fazer uma bela interpretação. Vila, a renúncia de Jânio Quadros foi esclarecida como deveria? Não mas tem um livro que ele fez com o Afonso Arinos e Melo Franco, no volume que trata disso, ele tem a ver com 1958, com a ascensão do De Gaulle, da forma como enterrou a Quarta República Francesa e fundou a Quinta República. Ele imaginou que vindo a Cumbica, que na época não tinha aeroporto, era uma base só da FAB, ele chegaria aqui e voltaria a Brasília nos braços do povo. Não, ele saiu da base de Cumbica guiando um DKV, que não era fácil guiar um DKV, que a dona Eloá foi para o Porto de Santos, pegou um cargueiro, que ele só viajava em cargueiro, e foi para Londres, escreveu uns artigos para a Manchete horrorosos, um parque chamado Hyde, um rio chamado Thames, extremamente original os títulos, né? E depois volta em 62 e acaba sendo derrotado. E, por fim, eu conversei, posso até falar, né, com o Plínio de Arruda Sampaio, fiz uma entrevista de mais de 25 horas em 2009, e ele era o assessor preferido do Carvalho Pinto, e ele me disse que na campanha de 58, no interior de São Paulo, o melhor discurso que ele ouviu da vida dele, sabe de quem foi? De Jânio da Silva Quadros. É uma personalidade complicada.